Professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais, estamos estudando para o concurso da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Pessoal, seguindo o edital de abertura, item número 5, que vai falar ali das narrativas quilombolas, ok? Pois bem, então chegamos aqui ao livro Narrativas Quilombolas, Dialogar, Conhecer e Comunicar. Lembrando que aqui no edital pede da página 38 a 55. Então, isso confere ao capítulo 1, Quilombos, Comunidades de Valores, o que é oficialmente um quilombo, e capítulo 2, Memória Coletiva, conversando sobre a vida de antigamente. Então, bora lá conhecer esses capítulos, ok? Capítulo 1, Quilombos, Comunidades de Valores. O que é oficialmente um quilombo? Pois bem, os territórios quilombolas são, em sua maioria, formados por rios, montanhas e planícies, que suportam suas atividades, essencialmente agrícolas. Cada quilombo é um centro de vida, uma unidade de produção onde se gere a economia, o social e a ecologia. O mesmo vale para as práticas religiosas e as festas. Por isso, os quilombos são detentores de uma história que os leva hoje por um momento a se reagruparem, seja por razões de autodefesa, seja pelas oportunidades econômicas. O quilombo é uma família extensa. As crianças crescem, tornam-se homens ou mulheres e ali também poderão se instalar. Todos deverão ter acesso à terra para poder assim produzir. O quilombo vive como uma concepção de mundo que guia a organização do habitat, a instalação das áreas de produção, as roças e os ritos. O mundo é simbolizado pelas alianças estabelecidas com a terra, inclusive nos ritos funerários. Pessoal, do ponto de vista legal, o artigo 3º entende-se por quilombos. 1. Os grupos étnicos-raciais definidos por autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a resistência à opressão histórica. 2. Comunidades rurais e urbanas que lutaram historicamente pelo direito à terra e ao território, o qual diz respeito não somente à propriedade da terra, mas a todos os elementos que fazem parte de seus usos, costumes e tradições. B. Possuem os recursos ambientais necessários à sua manutenção e as reminiscências históricas que permitam perpetuar sua história. E por fim, comunidades rurais e urbanas que compartilhem trajetórias comuns, possuem laços de pertencimento, tradição cultural, de valorização dos antepassados, calcada numa história identitária comum, entre outros. Então está lá no Ministério da Educação, resolução do CNE-SEB 8 de 2012. Pois bem, pessoal, então aqui o livro tem uma série de imagens que retratam os quilombos. Aqui tem uma plantação de banana, uma bananicultura, quilombo de Ivaporundiva, Eldorado, São Paulo, ok? Pessoal, essas são as comunidades remanescentes de quilombos no estado de São Paulo. Aqui a gente pode observar como elas estão distribuídas, ok? Muito bem. No quilombo são realizadas também atividades artesanais, tais como a produção de farinha e doce de banana, de artefatos com a palha da bananeira e de peças cerâmicas. Tecnologias para o cotidiano, tecnologias para a vida. Ele é também um lugar de concepção logística que permite assegurar a produção. Mais uma aqui, pessoal, uma casa de taipa localizado no quilombo de Conguma, Itaoca, São Paulo, ok? O saber fazer expresso na construção das casas em terra batida, pau a pique, revela uma capacidade ótima de interação com o ambiente, mas não para por aí. A reprodução das sementes e a variedade de bananas são outros importantes exemplos que revelam o dinamismo e a capacidade de inovação dos quilombolas. O quilombo é também lugar de interpenetrações com o mundo exterior, pelas ingerências das políticas públicas,
da modernidade, do mercado, da cidade. Esse tipo de comunidade permite aos seus visitantes conhecer um outro mundo, outras lógicas e outras formas de organização, o que pode exercer um papel importante no quadro de referências individuais e coletivas. A modernidade se coloca pela cidade, pelo desenvolvimento das estradas que cortam a região e favorecem as interconexões, pela valorização da biodiversidade, pela busca dos saberes locais, pelas universidades que visitam as comunidades e lá iniciam projetos científicos. Pessoal, então aqui tem uma placa indicando o Quilombo do Jaó, lá em Itapeva, São Paulo, ok? Mais uma imagem do livro. Aqui é o Quilombo da Fazenda Pissinguaba, ok? Centro Comunitário Quilombo da Fazenda Pissinguaba, em Ubatuba, São Paulo. Muito legal. Essa modernidade é marcada também pela reorganização das comunidades, seja pelas pautas políticas internas, seja pelos projetos de políticas públicas sustentados por ONGs. O processo de globalização e as próprias relações das comunidades com as cidades podem alterar seus valores. No entanto, os novos modos de vida no campo da alimentação, das tecnologias, podem ser incorporados sem ameaçar sua identidade. Essa contribuição coloca a questão sobre o risco que a urbanização representa para as comunidades quilombolas. Pessoal, aqui é um artesanato feito por mulheres do quilombo Cafundó na língua cupopia. Desculpe, acho que é assim que se fala, tá bom, pessoal? Vimba significa mulher, lá em Salto do Piraporé, em São Paulo. Então aí um artesanato. E o quilombo Ivaporunduva, lá em Eldorado, São Paulo. Então a gente tem essas imagens aí no livro. E assim a gente inicia o segundo capítulo, Memória Coletiva. Então bora lá. Então tem mais imagens da pousada do quilombo lá de Ivaporunduva, que é em Eldorado, São Paulo. O quilombo Cafundó, em Salto de Pirapora, São Paulo. Um mural da Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa, Quilombo de André Lopes, e a Escola do Bairro São Pedro, Quilombo São Pedro, ok? Então, memória coletiva. A memória coletiva é uma memória compartilhada por um grupo, povo, nação, país ou grupo de países. Ela constitui e modela a identidade e inscreve na história do grupo. Segundo o sociólogo Maurice Halbach, a memória coletiva é uma teoria científica que diz partilhamos a memória e que lembrar não é um ato solitário. Isso significa que nossas lembranças e memórias são, em parte, estruturadas pela sociedade, compartilhadas pelo grupo. Logo, há uma memória coletiva e uma multiplicidade de memórias individuais. A nossa memória está em constante mudança. Ela muda ao longo do tempo. Nós nos esquecemos, nós nos lembramos. A memória coletiva também se transforma por meio de eventos ao longo do tempo. Quando partilhamos a nossa memória com as pessoas que estão ao nosso redor, estamos construindo uma parte da nossa memória coletiva. Pessoal, então aqui tem uma série de relatos que é bastante interessante, mas eu vou trazer só uma porque são muitas. Então, conversando sobre a vida de antigamente. Então, esse aqui é um relato do Sr. João, lá de Sapatu. Então, ele fala o seguinte: quando a gente começa a contar uma história do passado para os jovens, é uma história, mas é coisa antiga. Só que para eles, essa história não é história, mas é uma história de verdade, porque nós estamos contando uma coisa que passou, é a verdade o que nós estamos falando, mas para ele é uma história, porque tudo o que fala hoje do passado foi verdade, que muitos jovens hoje não conhecem. Agora, se o pai e a mãe não contar para ele, a pessoa de mais idade, ela acaba não sabendo, e daqui a pouco os mais velhos vão se acabando também, e vai acabando tudo, porque se o pai com a mãe não passa para os filhos, aí não aprende nada, então aquilo vai acabando. Então tem que passar
sempre, né? Passar sempre, conversar, contar da história, como que era primeiro, antigamente, para ficar para eles aprenderem também, saber também a história. Então, pessoal, esses relatos são uma delícia, né? Então, tem vários, quem quiser, vai ali no capítulo 2 e dá uma olhadinha que é bastante interessante. Minha memória, tua memória, nossa memória. Conversando sobre os mais velhos, né? As pessoas mais velhas ou mais velhos. As pessoas idosas fazem parte da nossa sociedade, da nossa história coletiva e merecem o nosso reconhecimento. Como? As pessoas mais velhas geralmente compartilham com grande prazer as histórias que marcaram as suas vidas, mas é necessário demonstrarmos interesse. Compartilhando memórias. Reflita sobre a noção de memória coletiva, converse com seus colegas sobre as formas possíveis de compartilhar as memórias coletadas, tanto as individuais como coletivas. É possível, por exemplo, organizar uma pequena exposição com fotos das pessoas idosas entrevistadas e trechos de suas narrativas. Vocês poderão também organizar uma reunião e convidar os entrevistados para que participem de uma roda de conversa na escola. Assim poderão vivenciar a relação entre gerações e a construção da memória coletiva. Pois bem, pessoal, então esse foi a minha contribuição de hoje. O livro é muito bom, então eu trouxe esses 2 capítulos, mas quem quiser, né, se aprofundar mais, ele está disponível aí no link do próprio edital. Então, um abraço, até a próxima!